Olá, eu sou o professor Fernando de Química e hoje é dia da gente falar um pouquinho sobre o equilíbrio iônico na água. Seja bem-vindo que você está no Chemical! E aí, meu querido, que tal dar aquela força pro prof, hein? Inscreva-se no canal, curta, compartilhe e também siga nas redes sociais, é sempre Chem_Call. Bom, nós vamos utilizar as condições padrões de equilíbrio. 1 atm e 25 graus Celsius. Agora eu quero que você preste bem atenção aqui, ó, que você deve lembrar que a água sofre autoionização. Então, no próprio meio aquoso, a água tem o rompimento de uma das ligações ali, hidrogênio e oxigênio, com a formação de H+ e OH-, o íon hidrogênio e a hidroxila. Claro que você também pode expressar o íon hidrogênio na forma de hidrônio. Aqui eu coloquei a molécula da água, o oxigênio, atacando o hidrogênio com o desligamento desse hidrogênio aqui da primeira molécula de água para a formação do hidrônio. E o restante que sobra dessa primeira molécula aqui seria a nossa hidroxila. Então você também pode expressar dessa maneira. Mas é fato que as concentrações de hidrogênio e hidroxila são iguais dadas as proporções dessa reação. H+, OH- em quantidade igual a 25 graus Celsius de 1 atm. Como nós temos um equilíbrio químico, então para essa reação nós temos a velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa. A gente vai manter as condições aqui iguais a 25 graus Celsius de 1 atm, padrões para que a gente possa trabalhar com o sistema em equilíbrio. Então eu posso colocar também na expressão da constante do equilíbrio. Você deve lembrar que na expressão da constante do equilíbrio a gente escreve genericamente produto, concentração do produto, dividido pela concentração do reagente. Então produto sobre reagente. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou aplicar, colocando a concentração dos produtos sobre reagente. Só que no caso, como a água ela é constante no meio e a gente aplica para a água na forma de solvente, retirá-la da expressão, então nós temos que a constante da água, que aqui eu escrevi como Kw, igual a H+ vezes OH-. Concentração. Você deve estar lembrado que quando a gente coloca no colchete, significa concentração em mol por litro. Então Kw é igual a concentração em mol por litro de hidrogênio vezes a concentração em mol por litro de hidroxila. Se nós modificarmos as concentrações de hidrogênio e hidroxila no meio, nós também vamos alterar aí a característica desse meio para ácido ou para básico. Então, se a gente aplicar que as duas são iguais, a gente vai ter o meio neutro, porque nós temos neutralizando por completo a quantidade de hidrogênio em relação à hidroxila. Assim é que se mantém a água pura a 25 graus Celsius de 1 atm. Outra informação importante que nós temos é que o Kw, nessas condições de 25 graus Celsius de 1 atm, ele vale 10 elevado a menos 14. Então, a gente pode aplicar substituindo o Kw por 10 elevado a menos 14. Assim, eu sei que a concentração de hidrogênio vezes a concentração de hidroxila é igual a 10 elevado a menos 14. Para que a gente tenha, de fato, a modificação para meio ácido ou meio básico, basta que eu tenha excesso de hidrogênio para um meio ácido, excesso de hidroxila para um meio básico, e quando os dois são iguais, nós temos um meio neutro. Tendo essa equação do equilíbrio químico da água e substituindo o valor de Kw por 10 elevado a menos 14, então, voltando aqui, ó, nós temos H+ vezes OH- igual a 10 elevado a menos 14. O que acontece? Nós vamos utilizar isso com uma operação chamada de operador P. Então você vai colocar menos log, vai extrair menos logaritmo de cada um desses termos, de H+, de OH- e de 10 elevado a menos 14. Então, por que foi feito isso? Para que a gente tivesse uma escala linearizada, uma vez que a multiplicação desses dois valores, hidrogênio e hidroxila, vão dar 10 elevado a menos 14. Então, para que eu traga isso para números inteiros e para deixar melhor numa escala para que a gente possa fazer essa medida, aplicando o menos log, menos logaritmo da concentração dos íons de hidrogênio, menos log. Propriedade do logaritmo. Multiplicação nós vamos transformar em logaritmo da soma, mais menos o logaritmo da hidroxila e menos o logaritmo desse outro termo aqui, ó, o 10 elevado a menos 14. Menos logaritmo de 10 elevado a menos 14 com a base 10, nós temos que o valor do logaritmo ali seria 14. Então tá bem simples quando a gente está trabalhando com base 10. Então eu vou trocar esse valor, menos log de 10 elevado a menos 14, por 14. E aqui onde nós temos menos logaritmo, lembra que eu falei para você que a gente vai chamar de operador P? Então esse operador P vai ser o menos log. Toda vez que você o estiver utilizando lá no equilíbrio químico e aparecer um P minúsculo, significa que você tem menos logaritmo daquele fator. Logo, menos log de H+, pH, menos log de OH-, POH.
E como a gente sabe que menos logaritmo de 10 elevado a menos 14 é 14, daí é que vem a equação do Sorensen. pH mais pOH é igual a 14. E a partir dessa que a gente vai utilizar na escala de pH. A escala de pH é a escala padrão, mas nós também temos a escala de pOH. Eu vou mostrar para você agora a escala de pH e como utilizá-la. Então até aqui nós vimos que a água sofre autoionização, aplicamos a essa expressão a expressão do equilíbrio químico, então a gente chegou lá em concentração de hidrogênio vezes concentração de hidroxila igual a kW. Você deve lembrar que o kW a 25 graus Celsius de 1 atm ele vale 10 elevado a menos 14, por isso a gente colocou aqui 10 a menos 14. Aplicando o operador P menos log D, nós temos pH mais pOH igual a 14, porque eu apliquei menos log de H+, menos log de H+, que é o potencial hidrogeniônico, menos log de OH-, potencial hidroxiliônico, e menos log de 10 elevado a menos 14, que aqui está representado, já tiramos o valor ali, fizemos a operação, igual a 14. Bom, na escala do pH, utilizamos exatamente assim, ó, no meio 7, que seriam as concentrações iguais e idênticas de hidrogênio e hidroxilo. Você pode até dizer assim, mas eu vi um pH 6,95. Ainda assim, ele não é neutro, ele é muito próximo da neutralidade. 7,05. Ele está um pouquinho acima do neutro. Para que seja pH neutro, exatamente as concentrações de hidrogênio e hidroxila têm que ser exatamente iguais, sempre iguais. Abaixo desse valor de 7, nós temos o aumento da acidez. E por que ele vai para zero, para aumentar a acidez? É porque está aumentando a concentração dos íons de hidrogênio. Imagine assim, ó, 10 a menos 7, 10 a menos 6, 10 a menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 10 elevado a zero. Nós estamos tirando menos logaritmo desses valores. Então aqui no ponto zero, nós temos a concentração 10 elevado a zero mol por litro de hidrogênio. Agora, para o lado básico, a gente teria então a redução da concentração de hidrogênio. Uma vez que para o lado ácido aumenta a concentração de hidrogênio, reduz também a concentração de hidroxila. Então, para o lado básico, se nós estamos aumentando a concentração de hidroxila, estamos diminuindo também a concentração de hidrogênio. Para esse lado, está aumentando a quantidade de íons de hidroxila e diminuindo a concentração de hidrogênio. Por isso, a gente tem a escala mudando de 7 para 0 na forma ácida e de 7 até 14 para a forma básica. Então, agora que você já tem todas essas informações, vale a pena a gente aplicar em alguns exemplos. Aqui eu coloquei uma situação com 3 soluções para vocês. Solução A, B e C, com pH respectivamente igual a 7, 4 e 9. Bom, o caráter você vai utilizar a partir da análise do pH em função da escala de pH. Se o pH é igual a 7, então dizemos que o caráter é neutro da solução A, pH 4 de B, solução é ácida, pH 9 de C seria a solução básica. Acima de 7, lá na escala do pH básico, abaixo de 7 seria ácido. Para descobrir a concentração dos íons de hidrogênio, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o valor do pH. O pH vai dar justamente para a gente o que? A concentração dos íons hidrogênio, porque você vai tirar menos o logaritmo da concentração desses hidrogênios para poder chegar nesse valor linearizado ali, esse valor que é um número inteiro. Então, uma vez que eu tenho meio neutro, você deve lembrar que para 7, e se a multiplicação da concentração de hidrogênio e hidroxila tem que dar 10 a menos 14, então nós vamos ter concentrações iguais a 10 a menos 7 para hidrogênio e hidroxila. A mesma coisa eu consigo aplicar aqui para o valor do pH na solução B. Então, para a solução B, eu tenho pH igual a 4. A concentração dos hidrogênios é igual a 10 a menos 4, o que complementa a chegar a 10 a menos 14, que seria o valor da constante da água, lá 25 graus Celsius e 1 atm, seria 10 a menos 10. O mesmo também posso fazer para a solução C, de pH 9. Nós temos concentração de hidrogênio 10 a menos 9. Mas aí o que complementa seria 10 a menos 5. Repare que sempre a multiplicação desses dois valores aqui, ó, vai dar sempre 10 a menos 14. Qual o pH de uma solução de hidróxido de sódio de concentração 0,01 mol por litro? Sabendo que hidróxido de sódio é uma base forte, então a gente vai considerar ela 100% dissociada. Na proporção dos íons, nós temos NaOH aquoso, 1 mol, para 1 mol de sódio, para 1 mol de íons hidroxilo. Bom, com o íon hidroxilo eu consigo achar o valor do pOH e a partir do valor do pOH eu consigo determinar o valor do pH. Se a concentração é 0,01 mol por litro do hidróxido de sódio, então é a proporção 1 para 1 para 1, então no desdobramento nós temos 0,01 mol por litro de hidróxido de sódio, 0,01 mol por litro de sódio e 0,01 mol por litro de íons hidroxilo. Então eu vou pegar esse valor aqui de 0,01 mol por litro de íons hidroxilo e vou aplicar o operador P, colocando ele na forma de pOH. E a partir do pOH a gente vai achar a transcrição ali para pH. pOH menos logaritmo da concentração dos íons hidroxilo.
Então o pOH vai ser log de, ou melhor, menos o logaritmo de 0,01, aquele valor que eu acabei de descobrir ali pela dissociação 100% da nossa soda cáustica. Eu troquei o valor 0,01 por 10 elevado a menos 2. Então menos logaritmo de 10 a menos 2, nós vamos ter igual a 2. pOH vale 2. Só que a gente coloca na escala de pH. Assim, nós colocamos pH mais pOH igual a 14, substituo o valor do pOH por 2, então pH mais 2 é igual a 14, portanto pH é igual a 14 menos 2 e a nossa solução tem pH igual a 12, que faz todo sentido porque nós estamos trabalhando com uma base, então o pH tem que ser básico, acima do valor 7. Qual o pH de uma solução de um diácido H2X de concentração 0,5 mol por litro que ioniza 2%? Dado log de 2 igual a 0,3. Nós temos uma solução diferente da anterior, que era meio básico. Quando você tem uma base, você acha primeiro o pOH para depois descobrir o valor do pH. E aqui nós temos um ácido que não é 100% ionizado. Então como é que a gente faz para determinar o valor pH a partir da sua concentração? O nosso diácido citado no enunciado vai dissociar em 2 hidrogênios ionizáveis, uma vez que ele é um diácido, mais o contraíon dele ali, o ânion X2-, representado por H2X aqui. Então nós temos 1 mol para 2 mols do hidrogênio para cada 1 mol de ânion X2-. Assim, se a concentração dele é 0,5 inicial, eu vou considerar uma situação ideal, em que ele fosse, em primeiro lugar, 100% ionizado. 0,5, 1 mol, 2 mols, então o dobro de hidrogênio, 1 mol de hidrogênio para 0,5. Só que tem uma outra informação importante que diz que esse nosso ácido é um ácido fraco. Você deve lembrar que o ácido fraco é aquele que tem o valor do alfa abaixo de 5%. Para quem não lembra, esse valor de alfa é o grau de ionização. 5% abaixo a gente vai considerar como um ácido fraco. Então esse ácido fraco aqui vai ionizar apenas 2%. Então desse 1 mol que eu acabei de encontrar na forma de hidrogênio, 1 para 100%, 2% vai recorrer em quanto? Em 0,02, ou ainda 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro de hidrogênio. Isso é o que ionizou na forma de H+, livre a partir do 0,5 do H2X. Agora na terceira etapa, eu só vou pegar esse valor aqui, ó, 0,02, ou 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro de hidrogênio, e aplicar na fórmula do pH. Uma vez que o log de 2 foi dado no enunciado como 0,3, fica bem fácil de a gente resolver. pH vai ser menos log de hidrogênio, então a concentração do hidrogênio é igual a 2 vezes 10 a menos 2. Eu vou fazer decomposição pela propriedade do log, vou achar menos logaritmo de 2 e vou achar menos logaritmo de 10 a menos 2. Então menos log de 2, multiplicação no log, a gente vai fazer um log de soma, então vai ficar menos log de 10 a menos 2. Se o log de 2 é igual a 0,3 e menos log de 10 a menos 2 é igual a 2, então eu vou ter menos 0,3 mais 2. E o pH da minha solução vai dar 1,7. Você deve estar pensando, né? Nossa, esse ácido então ele é muito forte, né? Afinal de contas ele é 1,7, está muito próximo do zero. Não confunda. Na verdade, o que a gente precisa para ter o pH mais próximo do zero seria a concentração dos íons de hidrogênio, independente se ele é um ácido forte ou fraco. Aqui realmente nós temos um ácido fraco. O valor do grau de ionização dele é 2%. Então sabemos que com um ácido fraco ou um ácido forte, a gente consegue chegar num pH muito baixo. Isso vai depender sempre da concentração. É claro que para um ácido fraco, você precisa de uma quantidade muito maior, uma concentração mais elevada para que você chegue num pH menor. Diferente de um ácido mais forte, que eu preciso apenas de uma pequena quantidade, uma pequena concentração, uma vez que ele tem um grau de ionização maior para chegar num pH menor. O mesmo vale para as bases. Obrigado pela tua companhia. Até semana que vem aqui no Chemical. Beijo da mãe!